E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Gente, estou aqui lendo um pouco a palavra de Deus, né? Tentando fazer aquele devocional, tomando meu café, e algo me chamou muita atenção aqui no livro de Salmos, no capítulo 26. No outro tá ali, ó, fazendo aquela bagunça. Eu tô aqui tentando ler um pouco a palavra de Deus, e eu achei algo bem interessante que eu queria compartilhar contigo. Davi, ele diz assim, ó, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Vai haver outros salmos, em outras ocasiões, em que Davi também ele vai fazer a mesma coisa. Olha, Senhor, eu faço menção, ou farei menção do teu nome, né? Cantarei, né? Os teus testemunhos, louvarei. E aí ele vai estar sempre dizendo, né, que vai contar os testemunhos, que na congregação ele vai falar ali dos atos do Senhor, do que o Senhor fez, do que o Senhor faz. E quando eu li aqui, para publicar com voz de louvor e contar as tuas maravilhas, eu pensei, nossa, naquela época não havia redes sociais, não tinha revistas, não tinha jornais, mas Davi diz que vai publicar com voz de louvor, Davi vai dizer que vai contar as maravilhas de Deus. E era exatamente isso que ele fazia, né? E às vezes nós, né? Hoje nós temos a rede social, né? Só que muitas vezes nós nos privamos, né? De falar, não por vergonha de Jesus, mas porque nós temos uma timidez, né? E isso nos leva a ficar calados. Então é isso, né? Às vezes a gente fica calado, né? Por ter vergonha aqui de falar, de dizer, né? Aquilo que o Senhor fala com a gente, os nossos testemunhos. E a gente precisa falar, porque se nós temos as redes sociais hoje em dia, se é um meio em que as pessoas se comunicam, se é um meio onde as pessoas passam tempo, né, do seu dia, nós temos que falar do amor de Deus, nós temos que falar da palavra do Senhor. É o nosso meio de publicar Jesus, é o nosso meio de falar do amor de Deus, do que Ele tem feito em nossas vidas, dos milagres, das portas abertas, também muitas vezes de algo que nos aconteceu, que não foi tão bom, mas que o nome do Senhor foi louvado depois. E da sua própria palavra, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, nós possamos, assim como Davi, né? Ele não tinha redes sociais, mas aonde ele passava, ele fazia menção do nome de Jesus. Gente, de verdade, isso me deu um despertar hoje, porque muitas vezes eu me privei de falar de Jesus aqui, de falar do que o Senhor tem feito na minha vida, sabe? E quando eu faço isso, eu estou ocultando a glória de Deus, eu estou ocultando aquilo que o Senhor pode fazer na vida de outras pessoas, porque se fez na minha, se fez na vida de tantos, Ele também fará na vida de outros, né? Os seus testemunhos precisam ser contados, porque o testemunho, ele edifica a nossa fé. Ele traz, né, uma esperança, uma alegria para nossa alma. E por muitas vezes eu me privei, né, por as pessoas achar que você está querendo aparecer, por as pessoas achar, agora, né, conheceu Jesus, ou evangélico, ou é crente, né, agora quer estar falando. Enfim, a gente às vezes se fecha um pouco para não ter esse tipo de comentário. Mas se Davi, naquela época, já falava do amor do Senhor, por que eu não vou falar? Tem um versículo aqui em Salmos, que Davi diz assim, ó: não morrerei, mas vivo ficarei para contar as obras do Senhor. Ele está declarando que ele não vai morrer, né? Em alguma ocasião ali que ele estava passando, mas que ele vai permanecer vivo para contar as obras. E em outras traduções vai dizer para contar os testemunhos do Senhor. Então é isso que nós devemos fazer, usar o meio que nós temos. Se hoje o meio que a gente tem, né, é a rede social, amém, vamos usar a rede social. Né? Se você tem a oportunidade de pregar na rua, falar do amor de Jesus, falar daquilo que ele tem feito em sua vida, né? Sobre aquilo que você vivenciou com Jesus, ou a própria palavra dele, né, que como eu já disse é viva e eficaz, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, né, tem algumas pessoas que dizem assim, então vamos falar. De verdade, eu tô muito feliz, porque isso aqui pra mim hoje foi acho que vai ser um divisor de águas, sabe, vai ser assim, eu declaro que já foi um divisor de águas, para que eu possa falar mais, para que mais pessoas sejam alcançadas. Às vezes são amigos até de perto, alguns de longe, que podem ouvir um testemunho, algo que o Senhor fez. Olha, eu tenho muito testemunho, muito mesmo. Tem alguns que eu já até esqueci, gente, porque, sabe, quando você vive com Jesus, você vive novidade de vida. Temos dificuldade, temos problemas difíceis, mas a gente também tem muita vitória. Tem muita coisa boa que o Senhor faz, que o Senhor fala, e que precisa servir de testemunho, né? Precisa ser falado. E o principal é a palavra de Deus mesmo, né? Ela precisa ser falada.